João e o Reino dos Gigantes. O ladrão da Vila João nunca foi pobre. Essa é a primeira mentira da história original. A vila onde ele vivia não passava fome. Não havia miséria extrema. O que havia era ambição. E João tinha ambição demais para alguém tão jovem. Desde pequeno ele aprendeu a observar antes de agir. Enquanto outras crianças corriam pelos campos, João escutava conversas atrás de portas, memorizava rotas de fuga e estudava fechaduras. Ele não queria sobreviver, ele queria subir. E subir significava encontrar algo maior do que a própria vila. Foi numa noite chuvosa que o velho mercador apareceu na taverna, bêbado demais para perceber que estava falando alto. Lá no alto das nuvens, há ouro suficiente para comprar reinos. João ouviu cada palavra. Gigantes. Um reino acima das nuvens. Tesouros impossíveis. E o mais importante, criaturas grandes demais para perceber pequenos roubos. Naquela mesma semana, João vendeu a única vaca da família. Não por ingenuidade, mas porque precisava das sementes mágicas. Ele já sabia da lenda. Sabia que funcionava. E sabia que ninguém na vila teria coragem de subir. Mas ele teria. Naquela madrugada, plantou os feijões atrás da casa, sob o silêncio da escuridão. E quando o pé de feijão rasgou o céu ao amanhecer, João não sentiu medo. Ele sentiu oportunidade. A subida foi longa, frio, mas ao atravessar as nuvens, encontrou algo que não esperava. O reino dos gigantes não era selvagem. Foi organizada. Havia torres de pedra, pontes suspensas, jardins suspensos no ar. Criaturas enormes andavam em paz. Não eram monstros. E isso facilitou tudo, porque é mais simples roubar de quem não espera traição. João se escondia nas sombras das paredes, observando padrões, horários, guardas, e então viu o salão principal, onde um gigante guardava uma harpa dourada que tocava sozinha e uma galinha que botava ovos de ouro. Mas o que lhe chamou a atenção não foi o ouro. Era a porta atrás do trono, marcado com símbolos antigos. João sorriu, porque o ouro é riqueza temporária. Segredos são poder eterno. E John não queria só roubar. Ele queria controlar. Naquela noite, ele deu seu primeiro passo. Não correu pelos tesouros. Não. Entrou pela porta proibida. E lá dentro ele descobriu algo que até mesmo os gigantes não entendiam completamente. Algo que explicasse por que aquele reino existia acima das nuvens. E por que ele nunca deveria ter sido encontrado. João percebeu que não estava invadindo um reino. Estava entrando em um selo. E selos guardam coisas. Coisas que não pertencem ao mundo de baixo. João não recuou. Ele nunca recuou. Se os gigantes protegessem isso, então aprenderia a enganá-los. E eu usaria o que quer que estivesse lá dentro a seu favor. Porque João não foi o herói da história. O erro foi dela. Atrás da porta marcada com símbolos antigos. Não havia ouro. Havia um salão circular. No centro, suspenso por grossas correntes presas ao teto de pedra, pulsava algo impossível. Não era exatamente um coração, mas batia como uma massa de energia escura envolta por veias douradas, emitindo um som profundo e constante, como um tambor distante. Cada pulso fazia com que o solo vibrasse levemente. João não sentia medo. Sentiu o cálculo. Aquilo não era um tesouro comum. Estava a fonte, que manteve o reino suspenso, o que fez as nuvens obedecerem, o que alimentou a galinha dourada, o que deu vida à harpa encantada. Os gigantes não eram apenas ricos. Eles se sustentavam por isso. E apoio significa dependência. João tocou numa das correntes. Ela era gostosa, ao vivo. Nesse momento, uma sombra moveu-se atrás dele. Os seres humanos nunca olham além do ouro. A voz era grave, mas não agressiva. John virou-se lentamente. Um gigante diferente dos outros estava lá. Mais velhos, mais atento. Os olhos não tinham raiva. Tinham consciência. Você já roubou antes, disse o gigante. João não negou. Negar era fraqueza. E você esconde algo maior que ouro. O gigante lentamente contornou a criatura suspensa. Não nos escondemos. Nós protegemos. John sorriu de lado. De quem? O silêncio foi a resposta. E naquele silêncio João compreendeu. Não era o mundo lá embaixo que precisava ser protegido dos gigantes. Foi o contrário. O coração pulsava mais forte. Por um momento, imagens invadiram a mente de John. Cidades queimando. Céus dilacerados. Algo enorme descendo das nuvens. Recuou um passo. Mas só um.
O gigante observou. Ele sussurra para qualquer um que se aproxime demais. John recuperou o controle rapidamente. Sussurros não o amedrontavam. Promessas o interessavam. E se eu liberar isso? O gigante não respondeu imediatamente. Apenas fixou os olhos nele. Então você não vai roubar ouro. Roubará o mundo. A frase não soou como ameaça. Soou como uma declaração. João voltou a olhar para o coração. Aquilo era poder absoluto. Não precisava da galinha. Não precisava da harpa. Aquilo era o verdadeiro prêmio. Mas gigantes não são ingênuos. E o velho gigante sabia que humanos são imprevisíveis. Você voltará, disse ele. Não como pergunta, como certeza. João caminhou para fora do salão. Não correndo, não apavorado, pensando. Se ele cortasse uma corrente por noite, se criasse desconfiança entre os gigantes, se roubasse pequenos tesouros para distraí-los, poderia enfraquecer o selo sem que percebessem, e quando estivesse fraco o suficiente, ele faria sua jogada final. Ao sair do castelo naquela madrugada, levou a galinha dourada. Não por necessidade, mas por estratégia. O caos começa com pequenas perdas. Enquanto os gigantes discutiam o roubo, João descia pelo pé de feijão sorrindo. Eles acreditavam que ele queria ouro, que ele era apenas mais um ladrão ambicioso. Mas João queria algo maior. Ele queria abrir o céu. E na vila, quando mostrou o primeiro ovo de ouro, todos o chamaram de herói. Ninguém sabia que o verdadeiro roubo ainda estava por vir. Ninguém sabia que cada ovo era apenas uma distração. E acima das nuvens, uma das correntes já estava enfraquecida. João não queria riqueza. Ele queria poder sobre gigantes. E poder sobre o céu. Mas o coração já sussurrara seu nome. E selos nunca quebram sem cobrar preço. O ladrão que abriu o céu. O segundo roubo foi ainda mais simples. João subiu novo como se fosse rotina. Desta vez, levou ferramentas. Não armas. Ferramentas. Enquanto os gigantes discutem o acontecimento da galinha dourada, João voltou ao salão do coração. A primeira corrente já apresentava fissuras invisíveis aos olhos comuns. Saltam a energia pulsante. Ela não o rejeitou. Ao contrário, reconheceu. Você quer mais? Uma voz não era som, era o pensamento. João não respondeu em palavras, mas pensou. Eu quero controle. O coração pulsava mais forte. Uma segunda corrente estalou levemente. Lá fora, trovias ecoaram acima das nuvens. A velho gigante apareceu novamente. Mas desta vez, havia algo diferente. Ele não parecia surpresa. Triste parecia. Você acha que controla o que não entende? João não olhou para ele. Você tem poder oculto do mundo. Escondemos o mundo do poder. O chão tremeu. A fenda da segunda corrente se abriu. O velho gigante não atacou. Ele só disse, você já foi escolhido. John parou por um momento. Escolhido? Não sussurra para ninguém. O coração pulsava violentamente. Imagens inundaram novamente a mente de John. Mas agora eram diferentes. Não destruição, sem caos. Ele se viu, em altas, com reinos abaixo dele, gigantes ajoelhados, humanos obedientes, céu aberto, poder absoluto. Então, viu outra coisa, um mesmo céu, pastado, gigantes mortos, humanos desaparecendo como poeira. São eles, o sozinho. O coração não prometeu domínio, substituição prometida. João era ambicioso, mas não era tudo. Momento naquele, craca mesmo. Os gigantes não eram carcereiros. Nós éramos pilares. Ou algo maligno não pega. Acende algo que precisava de alguém para existir. Um motorista. Um osteiro. E João estava sendo moldado para isso. Se quebrasse todas as correntes, o coração não destruiria o mundo. Ele o usaria. Através dele. João deu um passo para trás. Pela primeira vez desde que subiu o pé de feijão, ele hesitou. O velho gigante observava em silêncio. Você ainda pode ir embora. João pensou na vila, nos ovos de ouro, na fama, no poder, e então percebeu algo simples. Ele não queria dividir o controle com algo maior. Se existia um poder acima dele, não era poder. Era prisão disfarçada. João ergueu a ferramenta, mas não cortou a terceira corrente. Cortou a segunda já enfraquecida. Não para libertar o coração, mas para desestabilizá-lo. O selo tremeu. Não abriu,
mas ficou instável o suficiente para que o reino começasse a ruir lentamente. O que você fez? Perguntou ao gigante. João sorriu. Roubei a única coisa que você não pode substituir. E saiu correndo. O velho gigante entendeu tarde demais. João não queria liberar o poder. Queria deixá-lo fraco o suficiente para depender dele. Quando desceu pela última vez pelo pé de feijão, John cortou a base. A planta caiu. O caminho foi destruído. O reino acima das nuvens começou a descer lentamente. Não como um ataque, mas como decadência. Sem acesso ao mundo inferior. Sem alguém para segurar o selo. Coração debilitado. E começou a chamar. Gigantes não. Não humanos. Mas João. Na aldeia, ele era um herói. Rico. Respeitado. Mas à noite, ele escutou. Batimentos distantes. No ritmo de um coração que agora estava incompleto. O velho gigante tinha razão. Ele fora escolhido. Não como libertador. Como substituto. E cada ano que passava, João envelhecia menos do que deveria. Seus olhos escureciam. Seu reflexo desaparecia lentamente. O poder não havia sido libertado. Havia sido transferido. O reino dos gigantes caiu, mas o selo permaneceu. Agora não acima das nuvens, mas dentro de um homem. João não era herói. Não era vítima. Não era libertador. Ele era um novo carcereiro. E um dia, quando o coração parar de bater, ele precisará escolher outro ambicioso. Porque histórias nunca acabam. Eles só trocam de vilões.